Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom, tô de volta aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos e dessa vez eu vou tratar a respeito da importância nas relações humanas, teorias motivacionais, certo? A motivação é um catalisador, que eu costumo dizer, né? São estímulos que nós recebemos, sejam eles internos, sejam eles externos. Além disso, você precisa saber também que existem várias teorias ligadas à motivação. E uma das mais importantes e conhecidas é a teoria de Maslow. Deixa eu escrever aqui para você, ó. Teoria. Você anota aí, tá? De Maslow. Abraham Maslow, um psicólogo americano que entendeu que a motivação ela é fruto do que? Da necessidade. Ou seja, nós precisamos, na verdade, satisfazer necessidades, né? Então a gente sempre está em busca da satisfação das necessidades, tá bom? Agora, qual foi o estudo de Maslow? Maslow chegou à conclusão que a satisfação das necessidades passa por uma hierarquia. Então passou a ser chamado o estudo dele de hierarquia das necessidades, ok? Aliás, esse estudo passou a ser chamado também de pirâmide de Maslow. Você vai encontrar muito nas provas de concursos esse conceito aqui, ó, pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow, certo? Você está vendo esse triângulo aí? Nós temos 5 categorias, né? O que ele fez? Ele dividiu as necessidades humanas em 5 partes, certo? Começando aqui pela base, nós temos as necessidades chamadas necessidades fisiológicas. São necessidades super básicas, como, por exemplo, comer, beber, né? Dormir, ok? E outras coisas que eu prefiro não comentar, tá bom? Você anota aí no seu caderno, nas suas anotações. Necessidades fisiológicas são simples. Aí você fala assim, nossa, mas o que isso tem a ver com a organização e com o relacionamento? Tudo. As pessoas se relacionam com outras pessoas e se relacionam também com as organizações. As pessoas entram em conflitos por conta de problemas e elas podem ficar desmotivadas por, de repente, não conseguir satisfazer essa necessidade mega básica. Imagina, por exemplo, uma organização, uma instituição que não tem um bebedouro ali, uma água para os seus funcionários matarem a sede. E aí a consequência disso é que se você não conseguir matar sua sede, satisfazer essa necessidade, você mal consegue, na verdade, se concentrar no que realmente é importante, tá? Comer, por exemplo. Então a gente pode pensar que os funcionários chegam na fábrica, na empresa, na indústria, na organização e tem lá um café da manhã, né, um refeitório, ok? Tem almoço, tem vale alimentação, vale refeição, tudo isso para satisfazer uma necessidade fisiológica. E não é nada demais, na verdade, né? Eu posso falar que eu já trabalhei em fábrica, por exemplo, na década de 90, e lá ocorria o seguinte, tá? Eram muitos os funcionários que trabalhavam, e aí o que acontecia? De manhã o pessoal chegava lá no primeiro turno, né, de trabalho e tinha lá café. Um café preto no copo americano, um pãozinho lá passado na manteiga, ok? No intuito do quê? No intuito da pessoa ter condições de satisfazer essa necessidade e conseguir pensar justamente no quê? Conseguir pensar justamente na sua forma de se concentrar no que realmente é importante e interessante, ou seja, nos seus objetivos, ok? Bom, mas nós temos aqui também a necessidade de segurança. A necessidade de segurança tem a ver com o quê? Tem a ver com estabilidade. A necessidade de segurança tem a ver com salário, né? Em você se sentir seguro. Salário é uma necessidade de segurança, ok? Você também pode pensar no abrigo, na moradia, certo? Então, por exemplo, você vai participar de um processo de seleção numa organização. Aí aquela organização, ela oferece para você assistência médica, assistência odontológica, assistência funerária. Isso vai trazer para você o que? Uma segurança,
não é verdade? Então, com certeza absoluta, você vai se sentir motivado em trabalhar naquela organização. Por exemplo, às vezes você vai fazer entrevista numa empresa, a empresa X, vou chamar aqui de empresa X, ela oferece um salário. A empresa Y oferece um salário menor, mas em compensação ela oferece, como eu falei, assistência médica, funerária, odontológica. Com certeza absoluta você vai estar muito mais motivado a trabalhar nessa segunda opção, na empresa Y. Por quê? Porque não só o salário vai trazer segurança para você, né? Mas também os benefícios que aquela organização oferece, ok? Bom, estabilidade aqui de emprego, né? No caso do concurso público, a gente pode até pensar nisso também. Necessidades sociais. O que são necessidades sociais? Simples, o relacionamento. Nós nos relacionamos com as pessoas no nosso dia a dia, não é verdade? Então, o relacionamento ele faz parte também de necessidades. É preciso que a organização trabalhe com gerenciamento de relacionamento, com gerenciamento de conflitos, saber lidar com os problemas que podem ocorrer, tá? Essas três aqui primeiras, deixa eu grifar com outra cor, para você visualizar melhor, né? Então, essas três primeiras aqui, nós chamamos de necessidades básicas, tá? Necessidades básicas. Aí nós temos as necessidades de estima, que tem a ver com o quê? Que tem a ver com reconhecimento, tá? Em ter status, por exemplo, ok? São necessidades de estima. E temos a necessidade de autorrealização, ou de realização, de você fazer o que gosta. Vai ser bem interessante, né? Atualmente eu só dou aula, tá? Eu não trabalho, eu só dou aula, como dizem por aí. Mas eu fui funcionário público por muito tempo. É uma coisa bem interessante. Qualquer pessoa pode falar para você sobre as vantagens de ser servidor público, sem sombra de dúvida. A única coisa que não dá para falar é sobre autorrealização. Você pode entrar, começar a trabalhar e de repente não ser exatamente o que você quer fazer. Ok? Faz parte. Eu estudei durante muito tempo para passar em concurso, passei em alguns concursos, né? Uma meia dúzia de concursos, tomei posse em alguns e depois decidi sair. Ou seja, por quê? Porque não estava dentro do meu campo de autorrealização, de fazer o que gosta do trabalho. E é magnífico, não vou mentir para você não, no sentido de muitas coisas e situações que ocorreram comigo, como por exemplo a possibilidade de ter o próprio imóvel, vem a partir do cargo público, inclusive. É bem interessante, porque você tem uma estabilidade, você consegue trabalhar olhando para um cenário, mas a autorrealização é uma coisa que não dá para falar. Qualquer um pode falar das vantagens do concurso público, exceto isso, porque isso é de cada um, ok? A autorrealização, fazer o que gosta, tem a ver com crescimento pessoal, profissional, certo? Então, tá no topo. Por que está no topo da pirâmide de Maslow? Porque é mais difícil, é mais complicado. Essas duas últimas aqui são necessidades entendidas como necessidades secundárias. Então, para ele, há uma hierarquia. Primeiro tem que satisfazer as necessidades fisiológicas, depois de segurança, depois sociais e assim por diante. É interessante a gente parar para pensar a respeito do assunto. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho família, eu tenho filhos, e aí eu sempre penso nessa situação que já aconteceu comigo, inclusive, talvez tenha acontecido com você também, né? Já teve tempos na minha vida que eu tive que, evidentemente, sair por aí procurando emprego, e eu tive que pegar o primeiro emprego que estava na minha frente, que a primeira oportunidade. Você vai batendo, né, vai mandando um currículo para cá, para lá, e nada de ninguém chamar na sua área, e de repente aparece uma oportunidade que está bem abaixo do que você gostaria, certo? E você acaba encarando aquilo. Por quê? Porque você precisa satisfazer uma necessidade logo, rápida ali, que é uma necessidade fisiológica de segurança. Agora, olha que interessante. Quando a gente consegue satisfazer essa necessidade fisiológica de segurança, depois de algum tempo, isso já não tem mais valor para você, posso dizer assim. Ou seja, você já vai procurar outra coisa, outra situação, para que você consiga satisfazer outras necessidades, né? Mais acima, sociais, estima, até chegar na autorrealização. Por isso, para Maslow, existe uma hierarquia das necessidades. Agora veja, é interessante a gente saber o seguinte, para Maslow é dessa forma, não para todos os
teóricos, tá? Então toma cuidado numa prova de concurso quando ele mencionar sobre a hierarquia das necessidades, ok? Legal, outro conceito que nós podemos ter aqui é a respeito do ciclo motivacional. A motivação é um ciclo. Você vai estar motivado a todo instante. Por quê? Porque quando você consegue, satisfazer uma necessidade, o que vai acontecer, gente? Vai gerar uma outra, e vai gerar uma outra, e vai gerar uma outra. É um ciclo. Ó, a gente está aqui no equilíbrio, de repente você sofre um estímulo. Por exemplo, se a gente parar para pensar, né? No final do ano, você vê tanta propaganda, né? Sobre produtos, venda de produtos, você fala assim, pô, eu estou estimulado a trocar minha TV, né? No final do ano, tal. Por quê? Porque ali você está sofrendo um estímulo. Existe talvez uma necessidade, só que essa necessidade às vezes ela está velada, mas por conta do estímulo, aquela necessidade ela fica visível, tá certo? Beleza? Deu para compreender aí a ideia? Então, ó, você sofre um estímulo. Concurso público. Você estava lá na sua casa, numa boa, de repente você viu a notícia lá que o concurso abriu, você falou assim, opa, peraí, gerou uma necessidade. Ou gerou, ou já existia, e ela ficou visível, tá? Então, esse estímulo vai deixar visível uma necessidade, vai trazer uma tensão, quer dizer, vai criar uma energia, tá? Essa energia vai mudar o seu comportamento, ou seja, vai mudar a sua atitude, porque, consequentemente, você vai querer, na verdade, satisfazer a necessidade que foi gerada. E quando você satisfazer essa necessidade, você volta para o equilíbrio. Bem interessante, né? Continuando, nós temos uma outra teoria chamada teoria ERK, de Clayton Alderfer. O Clayton Alderfer, ele fez o quê? Ele estudou a teoria de Maslow. E ao estudar a teoria de Maslow, ele trouxe outros conceitos relacionados. Por exemplo, ele disse o seguinte, que não há uma hierarquia. Olha, Maslow diz que há uma hierarquia. Já Alderfer afirma que não há uma hierarquia. Logo, não há uma rigidez para a gente satisfazer necessidades. O que eram 5 partes, como Maslow fez, fisiológicas, segurança, sociais, estima e realização, ele falou que são 3, né? Como você pode observar aqui comigo, ó, necessidade de existência, necessidade de relacionamento e necessidade de crescimento. Agora, olha só que interessante. A necessidade de existência tem a ver, se você parar para pensar, com a necessidade fisiológica, lá de Maslow, certo? E a necessidade de segurança, ok? Já a necessidade de relacionamento tem a ver com a necessidade social. E a necessidade de crescimento tem a ver com a necessidade de estima e tem a ver também com a necessidade de realização. Olha que interessante. Só que o que eram 5 virou 3, de acordo com o teórico aí, Clayton Alderfer. Então, necessidades subdivididas em 3 grupos ou níveis que serão transpostos pelas pessoas. Não há rigidez hierárquica. Então, essa é a grande diferença entre a teoria de Maslow e a teoria de Clayton Alderfer. A transferência de um nível para o outro não ocorre somente após a satisfação do nível inferior. Ela é simultânea. Olha que interessante. Ou seja, o indivíduo, ele pode, de repente, em algum momento, em algum instante, estar motivado a satisfazer uma necessidade de existência e, ao mesmo tempo, motivado também a satisfazer uma necessidade de crescimento. Certo? Interessante isso. Ok? Aqui tem um comparativo das duas teorias, como você pode observar. Aquilo que eu comentei, né? Então, ó, crescimento ligado à realização e estima. Relacionamento ligado à social e existência ligada à segurança e fisiológica. Tudo bem, fisiologia. Beleza, então, de Maslow e Alderfer, a gente fazendo esse comparativo. Legal, gente. Temos aqui um outro conceito, uma outra teoria ligada à motivação, que é a teoria dos 2 fatores do teórico chamado Herzberg, Frederic Herzberg. Os 2 fatores são o seguinte, fatores que ele chamou de fatores motivadores e fatores higiênicos. Os fatores motivadores
são chamados também de fatores internos ou fatores intrínsecos. Tem, como eu falei, tem mais a ver com o seu eu, tá? Já os fatores higiênicos são fatores externos, ou podemos entender como fatores extrínsecos. Certo? Legal. Sabendo disso, deixa eu... aqui. Os fatores motivadores internos intrínsecos têm a ver com a responsabilidade, tá? Tem a ver com o reconhecimento, tem a ver com a realização, tem a ver com o conteúdo do trabalho. Opa, ficou horrível, mas dá para entender, né? Certo? Então, responsabilidade, reconhecimento, realização, conteúdo do trabalho são fatores internos, motivadores, intrínsecos, depende mais de você, como eu havia dito. Ok? Beleza? Já os fatores higiênicos externos têm mais a ver com o quê? Com, vou colocar aqui para você, ó, relacionamento. Relacionamento é um fator externo, de acordo com Herzberg, tá? Tem a ver com a estabilidade, tem a ver com salário, com assistência, certo? Tem a ver com condição de trabalho. Ó, condição de trabalho é diferente de conteúdo do trabalho, tá? Beleza? Condição de trabalho é diferente de conteúdo do trabalho. Condição de trabalho, por exemplo, imagina um professor está utilizando aqui a lousa, que é minha lousa, né? E eu preciso de quê? De canetas. Vermelha, verde, azul, né? Todas as cores aí para ficar melhor. Se eu não tenho caneta, se eu não tenho giz numa sala de aula, consequentemente eu não vou ter uma condição ideal de trabalho. Conteúdo do trabalho é o que eu faço. Tudo bem? Agora, olha que interessante, outro conceito aqui ligado a isso. Veja bem, os fatores higiênicos, eles são importantes para não gerar em você insatisfação. Então, eles são chamados de insatisfação. Vamos lá, insatisfação. Então, eles são ligados a isso, para não gerar em você uma insatisfação. Insatisfacientes, era a palavra que eu queria. Tá bom? Anota aí. Certo? Beleza? Por quê? Porque, veja, ó, se eu não tenho estabilidade, se o meu salário não é adequado, se eu não tenho assistência, se a minha condição de trabalho não é interessante, eu vou me sentir o quê? Insatisfeito, frustrado, não é verdade? Agora, não necessariamente vai levar você a uma satisfação. Exemplo, eu sempre pego esse exemplo para ficar fácil, nosso entendimento. Imagina eu numa sala de aula, utilizando uma lousa, precisando lá de canetão. Hoje em dia, né, você tem aí o quadro de fórmica, um quadro branco, e você tem canetão para estar utilizando. Legal. Aí tô lá, e não tem canetão, não tem caneta para utilizar, conforme eu falei aqui para você nesse vídeo. O que vai acontecer? Eu vou ficar insatisfeito, né? A empresa não está me dando o quê? A condição de trabalho adequada, certo? Mas não necessariamente, se eu tiver, vai me levar a uma satisfação. É interessante isso, né? O salário, na verdade, é um fator higiênico externo para não gerar em você insatisfação, mas não necessariamente você vai se sentir mega motivado, tá? Por quê? Porque, na verdade, você pode, de repente, ter um ótimo salário e todo dia ir para o trabalho com 2 sacos de cimento nas costas, ok? Cimentos. E fatores motivadores, eles estão ligados à satisfação, então logo são satisfacientes, satisfação, tá? Ou seja, vai gerar em você uma satisfação. Esse sim. Você ter a responsabilidade, você ser reconhecido, se realizar, crescimento pessoal, profissional, tá bom? Conteúdo do trabalho. Ok? Teoria dos 2 fatores. Se a gente for parar para pensar, os fatores externos e higiênicos têm a ver com os fatores básicos, né? As necessidades básicas lá de Maslow. Já os fatores internos motivadores têm a ver com as necessidades lá de estima e realização, ok? Legal.
Outro conceito que nós podemos ver aqui também é a teoria X e Y de MacGregor. Bom, o que ele fez, esse teórico aqui? Ele dividiu o ser humano, né, o indivíduo, entre os que fazem parte da teoria X e os que fazem parte da teoria Y. Tem nada a ver com geração, tá? A teoria X é o seguinte, são pessoas que têm aversão ao trabalho, ou seja, não gostam de trabalhar, têm aversão ao trabalho, tá? Não gostam de trabalhar, ok? Logo, não assumem responsabilidades. Não assumem responsabilidades, ok? Olha que interessante, né? São acomodados. Preferem a estabilidade. Mas não a estabilidade de concurso, tá? A estabilidade, assim, de ter um cargo ali bem operacional muitas vezes e para ele tá bom demais. São reativos, ou seja, sempre esperarão as ordens do chefe para fazer alguma coisa. Já o pessoal da teoria Y é justamente o contrário. São pessoas que assumem responsabilidades. Então, ó, assumem responsabilidades, tá certo? Não são acomodadas, ao contrário, são criativas, proativas, ou seja, elas querem ter o que? Mais autonomia, mais liberdade para tomar o que? Decisão. Beleza? Então, bem diferente, né? Essa é a ideia. Aí você fala assim, tá, isso é interessante para quê? Para você entender a relação que nós vamos ter com os indivíduos dentro da organização, principalmente aqui no caso, o executor e o gestor. Por quê? Porque o gestor, ele tende a ser líder, pelo menos essa é a ideia. Não necessariamente os administradores, nem todos os administradores são líderes, tá? Mas veja, nós temos estilos de liderança. Depois, mais para frente, a gente vê isso com calma. E os estilos de liderança vai ter muito a ver com isso. Por exemplo, que tipo de liderança podemos ter para o pessoal que se encaixa no X? E que tipo de liderança, consequentemente, podemos ter para o pessoal que se encaixa no Y. Tudo bem? Beleza? Temos uma outra teoria aqui também, que é a teoria de McLand. Bom, qual que é a teoria dele? É a teoria das necessidades motivacionais, a teoria da realização, a teoria da afiliação e a teoria do poder. Olha só, vamos ver isso aqui. Deixa eu pegar um marca-texto. Ó. Teoria de realização. Reflete a vontade de atingir objetivos que apresentam algum desafio de fazer alguma coisa melhor do que anteriormente. Então, isso é uma necessidade de quê? Necessidade de realização, certo? Necessidade de afiliação, olha só. Tal como o nome indica, traduz o desejo de estabelecer relações pessoais próximas, tá? Então, a afiliação é você, obviamente, né, se relacionar com pessoas, está ligado ao social. Necessidade de poder, vontade de controlar, de influenciar e ser responsável pelas outras pessoas, ou seja, aquela necessidade que você tem de ter poder mesmo, né, poder de liderar, de capacidade de influenciar pessoas, ok? Então, realização, atingir objetivos, afiliação, fazer parte de um grupo, desejo de estabelecer relações, né? E necessidade de poder é vontade de controlar, de influenciar, de ser responsável por outras pessoas, certo? Legal, galera, vamos dar continuidade. Agora nós vamos resolver algumas questões para você visualizar comigo como que o tema pode ser abordado na sua prova, tá bom? A questão diz assim, ó, sobre a teoria dos dois fatores de Herzberg, assinale a alternativa correta. A gente acabou de falar sobre isso, né? Então vamos lá. Você já sabe, né? Você pausa o vídeo, tenta resolver a questão e eu vou aqui já passando o gabarito para você. Alternativa A. Realização é um fator motivacional. Realmente, realização é um fator motivacional, de acordo com a Herzberg. Aqui está se referindo, né, gente, à teoria dos dois fatores, ok? Realização é um fator motivacional e reconhecimento é um fator higiênico. Errado, porque reconhecimento também é um fator motivacional. Alternativa B, condição de trabalho é um fator motivacional. Errado, condição de trabalho é um fator higiênico, tá? E pagamento e segurança são fatores higiênicos, realmente.
Pagamento e segurança são fatores higiênicos. Alternativa C, responsabilidade é um fator higiênico. Não. Responsabilidade, na verdade, é um fator motivacional. Política da companhia é um fator motivacional. Não. Política da companhia é um fator higiênico. Houve uma inversão aqui na alternativa C. Alternativa D. O próprio trabalho é um fator motivacional? Sim. Tem a ver com conteúdo. E relacionamento interpessoal é um fator higiênico? Exatamente. Relacionamento interpessoal é um fator higiênico de acordo com Herzberg. Então, logo, o gabarito da nossa questão é a alternativa D. Bacana essa questão, né? Alternativa E, crescimento pessoal é um fator higiênico? Não. Crescimento pessoal é fator motivacional. E supervisão é um fator motivacional? Não. Supervisão é um fator higiênico. Então, ficamos aí com a alternativa D nessa questão, certo? Maravilha! Tem uma outra questão aqui para resolver com você. Questão da VUNESP, caiu no concurso 2015, Câmara Municipal de Itatiba para analista de recursos humanos. A questão ela diz o seguinte, olha só. A figura a seguir representa a pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Ó, nós discutimos isso, né? Base de sua teoria da motivação por meio da hierarquia das necessidades, conforme você visualizou aqui comigo, certo? Então, nós temos aqui, ó, autorrealização, autoestima, necessidades sociais, necessidades de segurança e necessidades fisiológicas básicas, certo? A cenário alternativa é que contém uma necessidade, olha só, de autorrealização. Então, você tem que marcar, ó, uma das alternativas que tem a ver com necessidade de autorrealização. Vamos lá. Alternativa A, oportunidade de progresso pessoal. Alternativa B, ambiente emocional seguro. Alternativa C, reconhecimento. Alternativa D, pertencer a um grupo. E alternativa E, ser bem visto pelos supervisores e colegas de trabalho. Bom, qual o gabarito da questão, hein? O gabarito, gente, é a alternativa A, oportunidade de progresso pessoal. Por que progresso pessoal? Tem a ver com o que, pessoal? Tem a ver com crescimento. E se tem a ver com crescimento, logo passa a ser autorrealização. Agora, ambiente emocional seguro, nós podemos pensar aqui na necessidade de segurança, tá? Reconhecimento, vamos pensar no quê? Na necessidade, deixa eu só pegar aqui outra cor, para dar uma destacada, né? Ó, ambiente, reconhecimento, nós podemos pensar aqui na necessidade de autoestima, certo? Pertencer a um grupo, podemos pensar justamente, deixa eu trocar novamente de cor, podemos pensar na necessidade social. Ser bem visto pelos supervisores e colegas também é uma necessidade de autoestima. Certo? Beleza? Por isso ficamos com a alternativa A, que tem a ver justamente com autorrealização. Bacana essa questão, vamos dar continuidade. Eu tenho mais uma questão aqui para tratar com você. Bom, a próxima questão também é da Banca VUNESP, caiu no concurso de 2012 para SP Trans, analista de gestão pleno, desenvolvimento de recursos humanos. Então a questão diz assim, ó, dentre os autores das teorias de motivação tem-se o McClelland, cujo escopo, cujo objetivo, né, teórico é chamado de teoria das necessidades. Quanto à necessidade de afiliação, pode-se dizer que, vamos lá, as pessoas não têm nenhuma tendência a aceitar as normas do seu grupo ou equipe de trabalho. Errado. As pessoas, sim, elas têm, sim, tendência de aceitar, sabe por quê? Porque o comportamento do indivíduo é moldado de acordo com o grupo, ok? As pessoas têm necessidade de influenciar outras pessoas a se comportarem de uma maneira que não fariam naturalmente. Mas é o seguinte, tá? Influenciar tem a ver com o quê? Com poder e não com necessidade de afiliação. Você se lembra? Nós verificamos isso nessa aula. Alternativa C. As pessoas necessitam ter relações harmoniosas com outras pessoas e precisam se sentir aceitos pelos demais componentes de um grupo, comunidade ou sociedade. Opa, isso aqui sim é necessidade de afiliação. Você se sentir aceita lá num grupo é necessidade de afiliação.
ficamos com a alternativa C. Tudo bem? D. Há um impulso natural nas pessoas no sentido de agir em direção a um conjunto de padrões em que se insere o desejo de querer ser excelente e ser bem-sucedido em situações de competição. Bom, isso aqui é poder, tá? E a alternativa E. Existe uma elevada motivação para o poder associado às atividades competitivas e assertivas, implicando no interesse dos indivíduos em alcançar prestígio e status. Também tem a ver com necessidade de poder. Por isso, ficamos com a alternativa C. Beleza? Já que nós tínhamos que marcar justamente, né, uma que tem a ver com o quê? Necessidade de afiliação. Volto a repetir. Certo, galera? Show de bola? Fico por aqui, espero ter ajudado, contribuído mais uma vez. A gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço e ótimo estudo para vocês. Valeu! Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos no nosso curso online preparatório Gabaritando SP-Trans para agente de informações, técnico de processos administrativos júnior e também analista de gestão pleno. Bom, e se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos os cursos online de acordo com o cargo, tá certo? E são inúmeras vantagens para você fazer parte da elite da aprovação aqui no Vencendo Concursos. Eu quero mostrar para vocês os cursos preparatórios que nós montamos. Olha só, nós temos o curso para agente de informações. Vantagens: acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter também teoria e questões comentadas, ok? Centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Vai ter também material em PDF. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. E vai receber alguns bônus. Caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. São milhares de questões que estarão disponíveis. Vamos fazer 2 simulados. Nossos alunos terão direito a 2 simulados. 2 redações corrigidas. Isso você não encontra em lugar nenhum. Só mesmo aqui no Vencendo Concursos. E uma revisão de véspera que faremos também. Ó, valor de lançamento do curso preparatório para agente de informações de R$ 397 por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. Temos o curso preparatório também para técnico de processos administrativos. As vantagens do curso e os bônus são os mesmos, ok? O valor do curso de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. E temos o curso para analista de gestão plena. Também a mesma situação. As vantagens do curso: acesso imediato, limitado, teoria e questões comentadas, material em PDF, todos os bônus, ok? Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. Para você adquirir um dos cursos, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter os links para agente de informações, para técnico de processos administrativos e também para analista de gestão pleno. Aí, claro, a depender do cargo que você for prestar, você vai clicar no link correspondente e vai para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, ok? Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, certo? Na página do curso, qual você escolher, vai ter também um chat online. Vai ficar um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então é só você digitar lá a sua dúvida que o pessoal vai te responder e tenho certeza absoluta que com as dúvidas sanadas você vai começar a estudar o quanto antes. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Beleza? Show de bola? Então é isso, ó. Só para deixar claro então para vocês, nós temos aí os 3 cursos, né? Analista de gestão pleno, temos o curso para técnico de processo administrativo júnior,
e temos o curso para agente de informações. Beleza? Basta você clicar no curso que você deseja e iniciar a sua preparação. Ó, abaixo aí do vídeo na barra de descrição ou na barra de comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Clica agora!